Quem está sendo muito questionado por esse assunto é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele mesmo até deu uma entrevista na semana passada, dizendo que aconselhou o presidente, se fosse o presidente Lula, deixaria para depois do 26. Veja o que vai acontecer, né? Lula não deve tomar nenhuma decisão até o dia final do mandato de Augusto Aras. Padilha, hoje mais cedo em entrevista, dentre outros assuntos, foi questionado sobre o próximo PGR. Diz que o presidente tem o tempo dele para definir o nome que encaminhará para apreciação no Senado. Vamos ver. Eu quero reforçar aquilo que eu já disse publicamente, eu defendi já junto ao presidente que ele tem o tempo dele para essa definição. A PGR, encerra o mandato do atual Procurador-Geral da República essa semana. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade, é a sua prerrogativa constitucional de fazer a escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda, tem a sabatina, então eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição desse nome. Ele tem o tempo dele para definir, o presidente gosta de entrevistar as pessoas, tem que estar à sua disposição, tem conversado muito com interlocutores sobre isso, está no seu processo de decisão, sempre lembrando que não basta correr porque depois o Senado vai fazer a sabatina. Então não é a primeira vez que o Brasil teve situações de interinidade, se tiver que ficar a interina, que já foi escolhida aí como vice do Conselho Nacional de Ministério Público, não será a primeira vez que vai acontecer no país isso. Renata Agostini, a pressa é inimiga da perfeição, mas nesse caso a gente está falando de um cargo estratégico que é a Procuradoria-Geral da República. Não é uma indicação ao Supremo Tribunal Federal que a decisão de você tem mais 10 para tomar outra decisão. PGR não, e PGR pode apresentar denúncia para incomodar o Palácio do Planalto. O que você tem apurado junto ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal das sinalizações de Lula? Deve sair uma indicação célere? Você tem toda a razão, pressa é inimiga da perfeição, mas a gente não está falando de uma saída inesperada, a gente está falando de uma saída que já estava contratada, né? Porque é o final do mandato, não é algo que aconteceu no meio do percurso, portanto, Lula e seus conselheiros, né, mais próximos, as pessoas que ele gosta de ouvir, já estão debatendo sobre essa substituição há algum tempo. É fato, e aqui nos bastidores a gente tem trazido os relatos, de que quando vai chegando mais perto, aí que os aliados, né, dos cotados se movimentam, aí começa a aparecer informações a favor ou até mesmo contra alguns dos nomes que se colocam, quando a gente fala que a corrida esquentou mesmo. Mas não é algo que passou a pairar na cabeça do presidente recentemente. Portanto, agora que estamos diante, né, nas vésperas da saída de Augusto Aras, a cobrança em torno de Lula, né, para que apresente esse sucessor, ela aumentou e aumentou muito. Veja que nessa fala de Padilha, né, ele deixou aberto qualquer solução, né? Pode ser interinidade, não tem problema nenhum, né? Pode ser que o presidente também aponte um nome. O fato é que os ministros de Lula têm enviado recados, tanto aqui para a cúpula do Congresso, quanto inclusive para ministros do Supremo Tribunal Federal, que Lula não deve demorar para dar as duas indicações. Thaís Arbex também tem informações sobre isso, já traz um complemento, mas vou devolver para vocês para a gente ficar muito atento, porque existe um fator. No caso do Supremo Tribunal Federal, ainda que a posse de Luiz Roberto Barroso já esteja marcada, é necessário que haja a saída de fato de Rosa Weber da corte para que essa próxima indicação seja feita. E aí tem um enrosco que está atrapalhando um pouco os planos de Lula.